Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos só nos concentrar aqui no Evangelho, seguindo o nosso método: contexto, mensagem e atualização para a nossa vida. O que a gente pode tirar aqui desse contexto que está no pano de fundo do Evangelho que nós ouvimos? Primeiro, vamos nos situar geograficamente. Jesus está fazendo a sua última viagem. Ele está vindo da Galileia, e aí ele para em Jericó, indo para Jerusalém. Depois de Jericó, ele vai então para Jerusalém, da onde ele não vai sair vivo de lá. Jericó é uma cidade, chamada Cidade das Palmeiras. É um grande oásis ali no meio, perto do Rio Jordão, né? Até Herodes tinha um palácio lá de inverno. E Jesus então tinha passado ali por Jericó. Enquanto ele ia de Jericó para Jerusalém, então no meio do caminho tinha um cego. Um cego que era também mendigo. Esse cego tinha nome. O seu nome era Bartimeu. É interessante entender essa relação, porque na palavra de Deus, nem todo mundo tem nome. Por exemplo, a passagem do rico e Lázaro. É o rico, qualquer rico. Lázaro tinha nome, não é? Então ele tem um nome, só que o nome dele evoca a sua ascendência. É muito comum entre os judeus colocar nome de parentes, né?
Então, você não inventa nome, você coloca nome de pessoas que já fazem parte da sua família e etc. Só que aqui nós temos Bartimeu. Bar, expressão aramaica, que significa filho de. Aí Barrabás, Barnabé, né? Bartimeu, filho de, né? E a palavra Timós, que já é grega, filho de Timeu. Aqui alguns especulam algumas coisas, por exemplo, Timeu é o nome do diálogo de um filósofo antigo, clássico, importante para a filosofia, chamado Platão, né? Então ele tem um texto chamado Timeu, que fala lá sobre, se eu não me engano, sobre a felicidade, tanto tempo que eu li que eu nem lembro mais. Então se evoca que é filho de Timeu, filho de um grego. Nós sabemos que a cultura helenística, às vezes, tinha dominado muito daquelas regiões através da linguagem, da cultura, não é? Tanto é que o grego, a linguagem do Novo Testamento é o grego koiné, né? Foi escrito no grego koiné. Então você percebe que aqui dá-se alusão, então, não só de um personagem, como também parece algo simbólico. É Bartimeu, mas também parece ser o filho do paganismo, o filho do helenismo, não é? Ou até mesmo um pagão, ou seja, alguém, né, cuja ascendência, o seu histórico, o seu passado, né, traz o seu paganismo, né, ou seu helenismo, digamos assim. Então Bartimeu estava ali, e ele era cego e mendigo. Outra coisa no contexto que ajuda a gente a compreender é que cego, cegueira, paralisia, lepra, qualquer tipo de coisa, era entendido em confronto com a teologia vigente, que é da retribuição, que era castigo de Deus. Então, se uma pessoa, por exemplo, tinha lepra, é porque ela pecou, seus pais pecaram. Se ela nasceu aleijada, é porque seus pais pecaram, né? E aí, a cegueira também. Só que a cegueira era tida como um dos mais graves. Quando vinha alguém que era cego, você falava assim, você pensava assim, então, esse cara é cego? Vixe, que pecado será então que esse povo fez, hein, para ficar cego? Por quê? Porque a religião judaica gira em torno da lei. Imagine o castigo de Deus, a pessoa não poder contemplar e ler a lei, o livro da lei. Por isso que era muito grave. Então Deus puniu mesmo, né? Fez com que a pessoa não pudesse mais ler a lei. E como a religião deles é a religião do livro, da lei, não é, em torno do templo, também não comungava, não participava das celebrações do templo. Para acabar de completar, dentro da perspectiva jurídico-social, a palavra do cego não vale para nada. Não é? Ele falou, ele não viu? Por isso que o testemunho deles não eram aceitos nos tribunais e nas coisas. Aí você vai entender aqui uma expressão que resume tudo isso que eu falei. Ele vivia à margem. Ele não enxergava o caminho. Ele não participava, estava excluído. Mas aí Jesus passa. E aqui nós vamos fazer um itinerário para a gente entender o itinerário desse segmento, que é necessário para os passos para seguir Jesus Cristo. Primeiro, que alguém o anuncie. Porque o cego, ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Obviamente, a fama de Jesus já tinha escutado.
Um tal de Jesus lá de Nazaré, que já curou não sei quem, já libertou demônio. Aí de repente ele escuta, Jesus está passando por aqui. O Jesus Nazareno, é o mesmo Jesus Nazareno que eu escuto. Né? Porque a fé vem do ouvido. Então é necessário que as pessoas falem de Jesus. Apontem e afirmem a sua presença. E aqui é interessante a gente entender, né? Se você fizesse um top 5, Jesus ocuparia que lugar dos assuntos que você fala no seu dia? Entraria no top 5? Porque as pessoas conversam sobre tudo, mas elas não anunciam o Salvador. Não falam de Jesus. E aí ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. E então acontece a segunda coisa. Ele faz, através de um pedido, uma profissão de fé. Ele fala, Jesus, filho de Davi, não Nazareno, filho de Davi, tende piedade de mim. Ora, filho de Davi é um título messiânico. A gente não canta isso quando a gente faz os ramos? Não, é o filho de Davi, não sei cantar, né? A gente proclama, filho de Davi, Hosana rei, Hosana rá, né? Bem-vindo filho de Davi e tal, né? E todo mundo sabia que o Messias é a descendência de Davi. Todo mundo sabia. E ele também talvez tenha noção de que a era messiânica era acompanhada, diz Isaías, e Lucas recupera isso da boca de Jesus, lá quando ele vai ler lá a palavra, lá, ele escolhe o livro de Isaías, dizendo que o tempo chegou, porque o Espírito está sobre ele, e agora os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, quem está com o diabo no corpo vai sair, é o tempo da graça. Aí de repente ele vai, escuta que Jesus Nazareno está passando, Jesus, filho de Davi, ou seja, Messias, tenha misericórdia de mim. E aí o interessante é que, então, do anúncio vem a resposta de fé. Resposta de fé. Só que o que acontece? Nós temos duas coisas que às vezes acontecem no meio. Quando a gente vai professar a fé em Deus, acontecem dois movimentos interessantes, um desfavorável e um favorável, que são as provações, as dificuldades, aqui simbolizadas nesse povo que fala assim, cala a boca, para. Não tem aquelas pessoas que querem barrar a gente? O mundo tem sido isso, vozes que falam para a gente que você não pode, que não vale a pena, que Jesus não existe, que aplica outras ideologias, sua fé fica meio camuflada, abafada, aquelas pessoas que põem você para baixo, né? Que diz que não vai adiantar, que não resolve, pessimistas, né? Ou às vezes te criticam, às vezes são indiferentes, né? Às vezes fala para você, mas tem gente de casa mesmo, tá vivo na igreja, mulher do padre, tem muita mulher, viu? Tem cheio de mulher. Mulher do padre e tal. Muitos obstáculos, a pessoa tem vontade de crescer, de buscar a Deus, de servir, e sempre você vai encontrar pessoas que abaixam. O mundo tem abafado essa voz. Mas o que é interessante, a postura dele, né? Ele grita mais alto. Nos momentos difíceis da vida, onde a fé nossa precisa chegar aos ouvidos de Deus, onde o mundo abafa e vem como ventos contrários, a nossa fé tem que sobressair, ela tem que amadurecer, ela tem que aumentar, ela tem que crescer, ela tem que se fortalecer, né? Ela tem que embate com isso e vencer, passar por cima. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus para. E fala, chama-o. Jesus escutou. A sua fé,
ela chama a atenção de Jesus? Aí Jesus chama. Aí você vai encontrar pessoas também que te ajudem. Irmão, coragem, levanta. Jesus está te chamando. Não tem aquelas pessoas que são instrumentos de Deus na vida da gente, você está desanimado, vai lá e reza com você, te ajuda você a ir para a igreja, te dá aquela correção fraterna, não é? Te impulsiona, traz você para perto, para você não se perder, né? Fala de Deus para você, te anima. Não, meu irmão, está desanimado demais, vamos levantar isso, vamos fazer um encontro ali, vamos fazer um retiro, vamos ali para uma confissão, vamos levantar. Olha, está assim, vamos ali conversar com o padre. Pessoas que levam você, né, te encorajam a buscar. Né? Só que aí é necessário, então, o terceiro ponto. A conversão. Quem anuncia, resposta de fé. Aí nós vemos os obstáculos para isso. E a conversão. Não é à toa que nos querigmas, depois que você anuncia Jesus como Salvador, a resposta é a resposta de fé e conversão. Como a gente percebe a conversão aqui? Para entender esse verdadeiro segmento. 3 pontos. Não se perca, hein? Acompanhe o padre. Primeiro, é necessário deixar as coisas para trás. Ninguém dá conta de seguir Jesus Cristo, ninguém converte de verdade, levando consigo as tranheiras, velha. As coisas que te aprisionam, que te acorrentam a esse mundo, te faz ficar pesado, né? Ninguém segue Jesus Cristo se não tem que deixar alguma coisa. Toda escolha tem perdas, tem um custo. Pessoas querem seguir Jesus Cristo sem custo. E no caso do cego é a capa, simbolizado pela capa. A capa era tudo que ele tinha, para proteger da chuva, para sentar, para ajoelhar, para pedir a esmola, não é? Joga a capa fora, joga aquilo que representa a sua vida velha fora, joga aquilo que te é pesado fora, o passado ruim, as coisas, escolhas ruins, joga fora. Então, deixar para trás. Segundo, atitude. Mudança de postura. O pessoal quer se converter, né? Quer ser uma pessoa melhor, mas não toma atitude. Diz que tem vontade, mas tem muitas pessoas que tinham vontade de ir para o céu, mas está tudo no inferno. Porque não basta só ter vontade, né? Quantas coisas você tem vontade, quais as coisas que você realizou? Porque aqui entra um elemento interessante. Pulou. Decidiu. Das coisas que você quer, quais você decidiu? Ninguém segue Jesus Cristo, ninguém se converte sem decisão. Percebe como elas estão ligadas? Eu quero ficar com a capa, eu quero seguir Jesus Cristo, mas não quero deixar o bar, eu não quero deixar essa vida promíscua, não quero deixar isso. Eu quero seguir Jesus Cristo, mas eu quero levar tudo junto. Aí eu quero muita coisa. E eu não decido. Eu não coloco numa postura, numa atitude, quem deseja caminhar. Tem muita gente sentado ainda, acomodado. Terceiro, saber o que quer, né? O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. O que você quer? O que você quer quando você quer Deus? O que você quer? O que você busca? De verdade. Porque aqui está a diferença entre fé e conveniência. O que você quer? Ele quer ver, ele quer fazer a experiência, ele quer enxergar o caminho. Ele quer fazer uma caminhada de fé. Nós estamos falando aqui de processo de conversão, nós estamos falando aqui de processo de fé, experiência de fé. Ele ouviu, ele fez uma profissão de fé, agora ele quer visualizar, ele quer ter clareza.
Ele quer abranger, ele quer tocar, ele quer sentir experiência imediata. Então invoca a experiência pessoal do segmento. Quem é esse Jesus? Eu quero enxergá-lo. Eu ouvi falar, mas eu quero a experiência com ele. Eu quero ver, Senhor. Aumenta a minha fé, né? Tira de mim esse obstáculo. E Jesus, tua fé te curou, meu irmão. E o Evangelho termina dizendo assim: e ele seguia Jesus no caminho. Olha o que aconteceu. À margem, acomodado, sem enxergar, mendigando. Agora ele muda de postura. Ele deixa a sua capa, ou seja, deixa a sua cegueira, a sua mendigagem, põe-se de pé, vai até Jesus, quer ver e alcança do Senhor o que ele deseja. E segue Jesus Cristo. E a gente podia perguntar: o que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? Tudo. Vou elencar alguns aspectos. Primeiro, a nossa visão de Deus. É muito comum, já aconteceu comigo várias vezes, as pessoas chegarem para mim e falar assim: padre, deixa eu te perguntar um negócio, tira uma dúvida para mim. Fala: padre, será que Deus está me castigando? Por quê? Eu já errei muito na vida, agora meu filho está assim, não sei quem está assim, o marido está assim, a mulher está assim, o trabalho está assim. É como, aí mistura mais ainda, não sei, parece karma, já traz o espiritismo para o meio, que tem nada a ver. Aquela salada, aquela bagunça. Tudo bem, Deus permite às vezes que você sofra as consequências da sua escolha, mas Deus não é um ser ressentido. Vou te pegar na unha. Não, o Senhor veio para o pecador, ele veio salvar o que estava perdido, né? Ele não veio para condenar. Ele é um Deus justo, sim, mas ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele ama. Então, qual a concepção que eu tenho? Não, padre, eu joguei pedra na cruz, tudo muito difícil. Então, às vezes, a maneira como nós compreendemos Deus é a maneira como também nós nos compreendemos. Para muitos, Deus é um patrão e ele é um funcionário. Para muitos, Deus é um tirano e a pessoa é um oprimido. Para outros, Deus é pai e ele é filho. Então, qual é a sua concepção? A segunda coisa, né, que a gente pode tirar disso, né? O que tem me cegado? Qual tem sido, eu tenho anunciado Jesus às pessoas, né? Aqui voltando ao top 5. Hoje, Jesus ocupou qual lugar dos assuntos que você conversa? A gente fala de tudo, gente, menos de Deus. Os assuntos seculares entraram, tudo bem, é bom falar de esporte, a gente briga na internet, fala disso, aquilo, outro. Depois fica mandando mensagenzinha no celular de WhatsApp. Falar, anunciar, dizer as maravilhas, falar do Senhor, dizer que Ele está aí passando. E também a gente pode perguntar, qual é a nossa resposta de fé? Eu creio mesmo? Qual o que tem me mantido ali à margem? Será que eu não estou acomodado? Precisando tomar uma atitude de conversão? Será que eu sei o que eu estou procurando quando eu procuro a Deus? Será que eu não sou dessas pessoas que ficam atrapalhando a vida do outro? Será que eu não sou dessas pessoas que estão ajudando os outros a encontrar o caminho do Senhor? Será que a sua fé grita mais alto nos momentos de dificuldade? Será que você se faz ouvir pelo Senhor? E aí a pergunta-chave: você está seguindo Jesus no caminho?
Sem experiência, você não sabe qual é esse caminho. Né? Percebe que o caminho é feito de fé, que às vezes muitas coisas eu não visualizo, mas também é feita de experiência, né? A cada dia. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, olha que processo bonito. É preciso deixar a sua capa. Qual é a sua capa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês podem ver isso na vida das pessoas. Aquilo que você é muito apegado, Deus costuma tirar para o seu próprio bem e salvação. A todo momento Deus está pedindo um Isaac, para você não se perder eternamente. Qual a sua capa? Sinal da sua mendicância e da sua cegueira. Qual tem sido a sua postura, sua atitude? Você já se decidiu em ser santo? Você já se decidiu ir para o céu? Você está pensando ainda, querendo, estou querendo ir para o céu, sabe? Esse tem jeito, não queria tanto assim, né? Seria muito bom se eu fosse, né? Claro que seria bom, né? Mas já decidiu ir? É a mesma coisa você chegar aqui na porta da igreja, né? E ir para o ponto e falar assim, nossa, eu queria tanto ir para o centro da cidade, né? Aí passa ônibus, nossa, eu queria tanto ir para o centro da cidade, né? Aí eu passo outro ônibus, eu queria tanto ir para... Não vai nunca, não é dentro do ônibus aí. Embarca. Você já se embarcou? Já decidiu? De verdade? Então, queridos irmãos e irmãs, né? É bom trazer isso para a nossa vida, né? Pedir a Deus a graça, Senhor, curai minha cegueira. Senhor, que eu veja. Feche seus olhos um pouquinho, né? Deixa cair, assentar no seu coração que o Padre falou. Pede isso para Jesus. Senhor, que eu veja. Fala no seu íntimo, Senhor, que eu veja. Dai-me força para abandonar o que é necessário e a decisão que preciso para te seguir. Senão, sua vida vai continuar aquela sensação de que você se movimenta, mas não sai do lugar. Senhor, que eu veja.